A paz do Senhor, igreja, amém? Então, hoje nós estamos aqui reunidos, igual no jejum e oração, bem íntimos, só os de casa, só os de casa. Então, isso nos dá o quê? Segurança, vamos falar, vamos refletir sobre a palavra do Senhor, sem grandes estardalhaço, sem firulas, mas falando da palavra do Senhor, amém? Esse mês o tema é... A vitória é nossa. A vitória é nossa. Depois, mês passado foi depois de tudo. E esse mês a vitória é nossa. Então, depois de tudo, vem a vitória. Aleluia. Glória a Deus. Mas qual é a vitória? Que vitória é essa? Nossa vitória é através do sangue de Jesus. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, eu quero... Não é Pedro, é João. Primeira carta de João, capítulo 5, amém? Porque realmente a vitória é nossa. Olha o que vai dizer esse texto aqui. Primeira carta de João, capítulo 5, amém? Já acharam? Aqui, ó. Do 1 ao 5. Nós vamos ler do 1 ao 5. Diz assim, ó. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence ao mundo, a nossa fé. Porque quem é que vence o mundo, senão aquele que crer ser Jesus, o Filho de Deus. Amém? Santo Deus e eterno Pai, eis a Tua palavra. Nós te pedimos, ó Deus, que nessa noite o Senhor venha falar conosco, Pai, através dessa palavra, que verdadeiramente possamos ouvir, entender e viver o Teu querer nas nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, nos renova a cada dia. Fala comigo, meu Senhor, através dessa palavra. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Podeis assentar? Então, a gente vai falar de vitória. Que vitória é essa? Qual é a vitória que vence o mundo? A vitória que vence o mundo é nossa fé. A palavra de Deus vai dizer que o justo viverá por fé. Nós temos que ser guiados, dirigidos e direcionados pela fé. E o que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Eu ainda não vejo, mas eu creio. E o que é crer? Crer vai além do acreditar. Crer vai além do saber. Crer é você ter aquela certeza de todo o coração que aquilo vai acontecer. Eu creio que Jesus voltará. Eu creio, isso é uma verdade incontestável para nós que somos cristãos. Por quê? Porque hoje em dia, esse mundo caído, esse mundo falho, há muitas distrações, há muitas crenças. As pessoas creem, acreditam, têm fé em qualquer coisa. Eu mesma conheci um jovem, ele era o dono da loja que eu trabalhava, e eles praticavam uma religião. E essa religião tinha como centro o quê? Uma ostra e uma pérola. E eles se prostravam para aquela pérola, para aquela ostra, adoravam a criatura ao invés do Criador.
Mas é a fé dele, é aquela crença, eles creem naquilo. E no mundo, aí a gente vê hoje quantas filosofias vãs, quantas pessoas acreditando no que quiser. Hoje, você prepara qualquer coisa que logo vira um ídolo, vira um motivo de crer, de crença, de adoração. Mas a gente, nós cristãos, nós que fomos chamados, nós que recebemos o selo do Espírito Santo, nós que aceitamos Jesus, aceitamos não, ele nos encontrou e nos resgatou, nós recebemos uma ordem, que é crer. Jesus, ele não deixou opção, ele não deu variação, ele disse o quê? Eu sou, lá em João 14, versículo 6, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não tem opção, não tem outro caminho, não tem outra figura, porque está escrito também que em Atos, esqueci o capítulo, que debaixo do céu não há outro nome que foi dado a que a gente possa clamar, a não ser o nome de Jesus. Então, a minha fé tem que ser uma fé estruturada, tem que ser uma fé firme, uma fé constante, sabendo que aquele Deus, Jesus, o nosso Salvador, Ele é quem nos garante. Ele é quem me disse para a sua igreja, que se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós diríamos a esse monte, ó, sai daqui e vai para lá. Isso aconteceria. E nós, durante a nossa vida, nós somos testados todos os dias a crer, a acreditar, a caminhar, a dar passos de fé, a não ver e prosseguir. Mas o cristão tem um único caminho. Eu anotei isso aqui também, né? Já falei. A fé, ela tem que nos impulsionar a ir para frente, a avançar. A fé natural me faz colocar o despertador para acordar amanhã, porque eu tenho fé que amanhã eu vou acordar, vou fazer isso, vou aquilo. Isso é a fé natural. Mas a fé sobrenatural é aquela que me faz crer e me faz ver o impossível. Eu não estou vendo, mas eu já estou comemorando. Porque eu sei que Jesus, ele pode fazer. Ele pode e ele quer fazer. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então, eu preciso crer, eu preciso ser impulsionada todos os dias por essa fé em Cristo Jesus. Ah, mas a gente crê por interesse? Claro que é por interesse. Por interesse de naquele dia poder olhar para Jesus e ouvir o vinde bendito do meu Pai. Abraçar Jesus. Claro que é por interesse. Nós temos interesse de ficar nesse mundo? Não, nós temos o interesse de estar lá junto ao Pai, de andar nas ruas de ouro. Ah, é pelo ouro? Não, é porque está escrito que a gente não vai precisar de sol, porque Deus vai estar presente e Ele é o sol da justiça. Aleluia! Eu creio, eu tenho que crer. Ah, isso é a história da carochinha, porque desde que eu me entendo por gente, Jesus vai voltar. Vai voltar, não sei, mas eu sei que ele vai voltar. Eu creio, eu tenho que crer, eu tenho que ter essa fé que me move, que faz o impossível. Vou aproveitar que o seu Jorge está aí, e vou dar um exemplo. A primeira vez que ele ficou internado foi ali no Hospital Calazans. Ele teve um problema muscular na perna, a perna inchou, a perna parou, ficou dura. E não descobriam o que era. Aí ele foi internado às pressas por suspeita de trombose. Então, ele não podia se mover. Estava horrível, gente. A verdade é que estava muito feio, muito ruim. E a doutora conversou comigo e falou assim, olha, está ruim, a situação não está boa, está muito delicada. Porque se esse trombo aqui se mover, ele vai parar no pulmão. Isso é 95% de chance de óbito. Isso, uma terça-feira de manhã.
Beleza, tá? Não, mas não vai ser nada, não vai dar nada não, vai ficar bom. Aí ele me perguntou, o que a doutora falou com você? Eu falou que não é nada, que isso é só para você ficar aqui de repouso uma semana, que já vai ficar bom. Daqui a pouco, entende? Ah, não, eu não vou aceitar palavras de maldição. Eu não posso crer, eu creio na vitória. Isso passou, e aí, quando foi na outra segunda-feira, as irmãs foram lá fazer uma visita. A minha irmã Leila, minha irmã, e as irmãs de lá, a Ruth e a Ana. A igreja conhece porque elas estão sempre aqui. Elas sempre vêm visitar, que elas são do Cabralzinho, da Assembleia de Deus, estão sempre aqui. E elas foram lá visitar. E aí, o pé dele estava morto, estava preto. Os dedos estavam pretos. Estava assim. E ele falou assim, ai, meu pé está tão gelado, pede uma meia, você traz uma meia para mim? Aí eu falei, pode deixar, amanhã eu trago uma meia. E aí as irmãs oraram. E aí lá fora a irmã falou para mim, irmã, eu senti minha mão queimar na hora que eu coloquei nas pernas dele. A minha mão queimou, não estava aguentando ali. Isso foi na segunda-feira. E aí eu não podia, ele ainda estava na sala provisória, eu não podia ficar e vim embora. Quando eu cheguei na terça-feira de manhã, o pé estava rosinha. Glória a Deus. O pé estava rosinha, estava branquinho de novo, rosinha. E aí ele foi transferido, subiu. Daquele primeiro diagnóstico, aquela suspeita, sabe qual foi o diagnóstico final? Ah, foi só uma entorse muscular, foi síndrome da pedrada. Eu posso? A fé move montanhas, como está escrito. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Mas isso foi rapidinho, ele ficou internado pouquinho, 30 dias só. E eu com as crianças pequenininhos ainda, Jorginho e William não tinha nem idade para entrar de visita, mas deixaram, né? Ficou lá. Durante esse tempo, Jorge sempre trabalhou por conta própria, e nessa época ele não pagava autonomia. Então, não tinha direito a receber nada. Mas não faltou nada. Não faltou o dinheiro da passagem para ir lá todo dia. Não faltou o dinheiro do leite, do pão, o lanche do final de semana. Não faltou nada, porque toda hora Deus enviava um lá em casa. Olha, vim trazer isso aqui para você. Aí a marmoraria, até o Manel do bar me deu dinheiro. O sindicato, que era ali, naquela esquina ali, me deu dinheiro. Por quê? Porque Deus cuida. Quando a gente tem a fé de que nossa vida pertence ao Senhor e tudo está nas mãos dele, Ele faz. Ele faz além daquilo que nós pedimos, além daquilo que os nossos olhos estão vendo, Ele faz. Depois, recentemente, vocês sabem, né, que o menino apronta mais do que o filho que dá mais trabalho é o filho da sogra, vocês sabem, né? E continua aprontando. Mas Deus resgatou e ele está aí hoje. Glória a Deus. Então eu preciso crer, eu preciso ver o sobrenatural, crendo, acreditando, porque a fé faz isso. A fé faz a gente ver e crer. Quem diria? Quem diria que ele estaria aqui? Mas eu cria. Eu sempre falava, tu é de Deus e não sabe, né? Você falava assim, tu é crente e não sabe. Porque sim, crendo no Senhor. Chegava aqui, botava a minha bolsa, botava a Bíblia e falava, esse banco aqui é do Jorge. Aqui, ó. Porque ele vai junto comigo, ele vai caminhar junto comigo. E Deus pegou e trouxe, está aí, junto comigo. Me acompanha. Não sei porquê, menina, mas acho que é medo de eu me perder, sumir, né? Mas está sempre comigo. É meu fã número 1, tá? Mas assim, e Deus vai tratando. Esse ano, nós completamos 42 anos entre namoro e noivado. Namoro, que eu digo namoro em casa, né? Porque antigamente a gente namorava na rua, só contava oficial quando pedia a mãe, né? 42 anos e 38 de casado, né? E aí, qual foi o diagnóstico quando a gente se casou? Qual foi a previsão que seu pai falou?
Esse casamento não dura 3 meses. O mundo fala, mas a gente recebe o quê? O que Deus manda. Porque lá em João, capítulo 4, vai dizer que, capítulo 7, que o homem não pode receber nada se não vier de Deus. Então eu não recebo, eu não aceito palavras contrárias. Eu aceito a vontade do Senhor. Vai sair tudo exatamente como eu quero? Como eu planejei? Não, vai ter reveses. Mas eu sei que em todo o tempo o Senhor vai estar conosco. Por quê? Porque Ele prometeu, não te deixarei só. Ainda que eu não esteja vendo, mas o Senhor está atuando o tempo todo. Ou você acha que é por nossa capacidade? Eu sou a melhor psicóloga, eu sou a melhor intercessora. Não, é a graça, é a misericórdia do Senhor que se renova cada manhã sobre as nossas vidas. E crê no impossível, vê, porque está escrito, tudo é possível ao que crê. E se tudo é possível ao que crê, por que muitas vezes a gente não alcança o nosso objetivo? Mas tudo é possível ao que crê. Jesus falou em Marcos, no capítulo 9, versículo 24, ele vai dizer, tudo é possível ao que crê. Quando aquele pai chega perante Jesus e fala assim, mestre, eu trouxe meu filho enfermo e ele está endemoniado, e o demônio pega ele, lança no fogo, lança na água, tenta matar. Falei com os teus discípulos e ninguém conseguiu resolver. E aí, olha que diálogo lindo que ele vai ter com Jesus. Ele conta para Jesus a sua necessidade e fala assim, Jesus, se tu podes, se podes alguma coisa, me ajuda. Se tu pode, aí Jesus fala para ele assim, se podes, tudo é possível ao que crê. Se podes, Ele é o dono da vida. Se podes, Ele pode fazer tudo. Se podes, Ele faz o impossível. Se podes, a gente chega a Jesus com essa dúvida. Jesus, o Senhor pode entrar nessa causa? Jesus, o Senhor pode resolver essa questão do meu filho, da minha filha? O Senhor pode mudar esse quadro? Se podes. Se podes. Tudo é possível ao que crê. Foi isso que Jesus falou. E aquele homem, na simplicidade, fala para Jesus assim, então me ajuda na minha falta de fé. Quantas vezes a gente precisa fazer essa oração sincera e falar para Jesus, Jesus, me ajuda na minha falta de fé. Porque eu sei que o Senhor pode fazer, mas eu não estou crendo, eu não estou vendo. Porque tem coisas que realmente aos nossos olhos é muito difícil. Mas Jesus, Ele vai dizer, se podes. Ajuda-me, Senhor, na minha falta de fé. Ajuda-me na minha falta de fé. E nós precisamos aprender a orar dessa forma. Porque os próprios discípulos, olha o que eles falam para Jesus. Eles pedem ao Senhor Jesus também que aumente a fé. Um dia que eu anotei isso, gente. Eu gosto de dar referência, mas eu não gravo. Alguém aqui grava? Ele vai dizer lá, Lucas 17, versículo 15. Os discípulos se aproximam de Jesus e pedem para Jesus. 15? Não, 5, versículo 5. É Lucas 5, 17, 5. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Jesus estava tratando com eles sobre quantas vezes nós precisamos perdoar o irmão. E Jesus estava ensinando que, Jesus, é 70 vezes 7, sabe assim, quantas vezes, Senhor? É 7 vezes? Não, e o Senhor Jesus fala, quando ele diz assim, não, todo dia, se ele vier, você perdoa 70 vezes, se for o caso. E aí é onde eles falam, então aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé.
Se os próprios apóstolos, discípulos pediram ao Senhor, aumenta a nossa fé, nós precisamos também pedir ao Senhor, aumenta a nossa fé. A fé que me faz ver o sobrenatural, a fé que vai me fazer andar sobre as águas, a fé que eu vou botar em prática e vai me impulsionar a caminhar e não vai me fazer parar. Eu não posso permitir que eu venha parar, que eu venha prostrar ou venha desanimar. O que atrapalha a fé? Quais são os inimigos da fé? Os inimigos da fé são o medo, a dúvida, a incredulidade. E a gente acaba se perdendo nisso. Ah, mas o medo é natural. O medo é natural e salva a vida, amém? O medo é uma emoção universal, todos têm. Tanto humanos como os animais também sentem medo, porque o medo ajuda a nos poupar. Mas quando o medo paralisa, quando o medo não permite eu olhar as maravilhas de Deus, esse medo é patológico. E ele vai impedir, porque vai se tornar antagonista da fé. Se eu creio que Deus vai fazer, então eu vou me lançar, eu vou. Eu não vou temer, eu vou com medo mesmo. Vai com medo. Tá com medo? Vai com medo, porque a fé tem que ser maior que o medo. A incredulidade, quantos são incrédulos? E a incredulidade é um pecado. Porque eu passo a duvidar de Deus do que Ele pode fazer. Eu não creio. Ah, mas está escrito, mas é só uma ilustração. Foi escrito só para poder deixar exemplo. Não, se está escrito, eu creio. Está lá na palavra, então eu preciso crer, eu preciso tomar a decisão. A incredulidade não pode fazer parte da minha vida. A dúvida, muitas vezes a gente tem dúvida. Muitas vezes. Natural a gente questionar, natural a gente querer saber, duvidar, questionar. Mas a dúvida não pode impedir o agir de Deus na minha vida. Quantos tiveram dúvida? Muitos. A gente vê próprio Zacarias, já idoso, e o anjo do Senhor aparece. O anjo do Senhor aparece para ele, diz assim: varão, tu vai ter um filho e vai botar um nome de João Batista. João, que Batista veio depois, vai se chamar João. Ele não duvidou? Glória a Deus. Mas depois ele foi e fez, ele não permitiu que a dúvida o paralisasse, porque ele sabia em quem ele cria. Sara também riu. Porque diante da circunstância, da situação dela, era uma coisa assim maravilhosa demais, impossível. Mas ela deu a risadinha dela, mas de repente recebeu a bênção, não permitiu que aquela dúvida paralisasse aquele processo. A dúvida não pode nos parar, porque muitas vezes vai ter dias que nós vamos estar igual Tomé. Eu preciso ver para crer. Eu preciso ver para crer. Mas tem dias também que nós vamos estar igual Elias. Uma nuvenzinha do tamanho da mão do homem. E ele diz, corre lá porque tu vai tomar chuva. Corre lá, se protege que vem temporal. Tem dias que a gente vai estar igual Abraão, que sai da tua terra, da tua parentela e vai lá para um lugar que eu vou te mostrar. Ele, sem saber, ele foi, sem GPS, tá? Ele foi só confiando no Senhor, falando. E quando Deus pede o filho, Isaque, ele levou porque ele sabia, ele cria que Deus podia restituir. Então a gente precisa ser movido por essa fé, movido por crer que Deus vai fazer. E se não fizer, eu vou ficar de biquinho? E se não fizer, eu vou ficar de mal com Deus? Não, eu vou crer que o Senhor tem o melhor. Eu vou crer que se não foi do jeito que eu queria, é porque aquilo que eu estava pedindo não era para mim, ou não era o tempo. Porque Deus, Ele faz do jeito que Ele quer, no tempo dEle. Ele tem sempre o melhor. E a gente não pode viver como esse mundo, como gado sendo guiado através de uma promessa de um homem, de um santinho, de um político, ou de um ava. A gente não pode ser guiado pelas vistas. O justo vive por fé. E a fé tem que nos conduzir a alcançar aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Então eu preciso crer todos os dias.
pedir a Deus, aumenta a minha fé, renova a minha fé. No mundo as pessoas acreditam em tudo, em qualquer coisa, e não sabem o que acredita. Tem uma música de um grupo secular que ele fala sobre um povo sofrido, um povo que passa por intempéries, né, alagados, favelados, e ele diz que esse povo tem a arte de viver da fé, mas só não se sabe fé em quê. Eu sei em quem eu tenho crido. Você tem que saber em quem você tem crido, porque a arte de viver da fé, só não se sabe fé em quê. Nós sabemos em quem nós temos crido, amém? Nós temos essa certeza de que o nosso Redentor vive e que vai se levantar ao nosso favor, e que já se levantou e já providenciou o maior, o melhor que nós podemos ter de Deus. Não são bens materiais, não são cargos, não são títulos. O que nós temos de melhor, quando a gente canta assim, o melhor de Deus ainda está por vir. Não está não, já veio. Foi Jesus, aleluia. Jesus, ele veio e pagou o preço por mim. Esse foi o melhor de Deus para a minha vida. Ele já providenciou a salvação. Aleluia, aleluia. Em Provérbios 3, no capítulo 3 de Provérbios, versículos 5 e 6, fala para que a gente não confie em nós, mas confie no Senhor. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Aleluia. Reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Eu não posso estruturar, me estribar, me fortalecer e firmar no meu entendimento, no meu conhecimento, na minha filosofia, mas no Senhor. No Senhor. Quando eu creio que o Senhor vai fazer e o Senhor vai agir, Ele vai fazer. Você lembra uma oração que você fez há muitos anos atrás? E passaram anos, e você pensa que o Senhor esqueceu. E aí, quando chega um belo dia, você está vivendo aquilo que você orou, e aí vai dar conta. Meu Deus, eu orei isso há tanto tempo atrás e hoje eu estou vivendo essa maravilha. Hoje eu estou vivendo aquela oração que eu fiz em 1900 e bolinha. Eu esqueço, você esquece, mas Deus não esquece. Nenhuma oração fica sem resposta. Eu preciso estar atenta, com os meus olhos abertos, os meus olhos de Alice, para enxergar as maravilhas que o Senhor faz. Porque Deus faz, Deus, Ele responde. Eu preciso crer. Crer, por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E não é sugestão. Não é sugestão. Jesus, ele falou que nós temos que crer. Nós precisamos crer. Não posso olhar para o mundo, olhar para as coisas e a minha fé depender do meu humor do dia, depender da circunstância. Eu tenho que crer todos os dias que aquilo vai acontecer, que Deus tem o melhor, que Deus vai fazer. Eu decido crer. Por quê? Porque crer é escolha. Crer é escolha. A palavra de Deus diz que nós precisamos ter um culto racional. Eu tenho que ter isso em mente. Crer é escolha. Ninguém está aqui obrigado. Ninguém está aqui servindo ao Senhor por obrigação. Ou porque é só, não é mais um culto. Não, eu tenho que ir. Não, você escolheu. Você escolheu estar na presença do Senhor, fazer a obra do Senhor, estar fazendo a vontade do Senhor. Crer é escolha. A vida é feita de escolhas. Então, confiar em Deus é uma escolha. Eu decido confiar em Deus. Eu escolho confiar em Deus. A fé exige uma direção, sabe? Exige que eu tenha esse comprometimento. Então, como é que eu posso aumentar minha fé?
Como é que eu posso aumentar a minha fé? Como é que eu faço para que a minha fé seja renovada? Então eu vou buscar na palavra, porque a palavra está escrito que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então nós somos inteligentes, amém? Então a gente vai buscar onde? Na fonte. Vou buscar. Ah, mas a palavra está escrito o que é eu ouvir, não é ler. Então leia em voz alta o que você vai estar escutando. Ah, não é? É a palavra de Deus. E todos os dias ela se renova e você aprende uma coisa nova. Todos os dias ela é nova. Permaneça firme na fé em Jesus. Comporte-se, comprometa-se a crer em Jesus. Tenha certeza que mais cedo ou mais tarde, eu escrevi isso aqui por conta de um fato que aconteceu hoje de manhã e eu vou contar para os irmãos. Mais cedo ou mais tarde, a sua fé será testada pelas circunstâncias. O mundo vai colocar à prova toda a sua confiança no Senhor. Tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que a gente ora ao Senhor, tudo aquilo que você faz de propósito vai ser testado. Pode demorar um dia, 2 dias, mas pode ser na hora, assim, instantâneo. Hoje de manhã eu estava aqui no jejum e oração, e a Janaína estava com a palavra, estava com a oportunidade, e ela estava falando de um voto que ela fez ao Senhor. E passada eu falei, Senhor, eu preciso de tal coisa, estou intercedendo por uma causa. Eu preciso, então eu vou fazer um voto contigo, Senhor. Eu vim para o altar e fiz esse voto com o Senhor. Isso devia ser umas 9 horas da manhã. Quando foi por volta de 12:00, por aí, eu fui provada nesse voto que eu fiz com o Senhor. Então é assim, ó, não foi, demorou, não foi e-mail, não, assim agora, instantâneo. Foi provado. E eu falei, não, Senhor, eu falei, eu vou fazer, eu vou cumprir, porque eu falei. Então, quando a gente fala, quando a gente coloca para o Senhor, o mundo vai testar. Sabe por quê? O mundo espiritual é real. É real. Deus ouviu a minha oração e o meu clamor. Mas as vozes do mundo também ouviram. Os ouvidos do mundo também ouviram. O inimigo também ouviu. E aí ele vai testar onde? Naquilo que eu falei. Então, se eu falei, como eu disse para você, fé é decisão. Fé é decisão, então eu creio, eu tomei a decisão que eu vou crer e vai ser assim. Pode parecer algo bobo, mas não é. Foi um propósito meu com o Senhor. E na mesma hora, eu fui provada naquela situação. Mas glória a Deus que nos dá vitória pelo nome de Jesus, que em nome de Jesus nós somos mais que vencedores. Eu creio porque na palavra está escrito que tudo aquilo que pedíssemos ao Pai, crendo em nome de Jesus, Ele faria. E a palavra do Senhor, em João 17, diz o quê? Jesus orando por mim e por você. Ele estava orando pelos discípulos, mas ele estava orando por nós. Ele fala assim, ele pede ao Pai, Pai, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Então, essa palavra é verdadeira, é real e dá testemunho. Então, eu tenho que crer, eu preciso ler e viver. O propósito não é só ouvir, o propósito não é só escutar, o propósito não é só aprender, o propósito é viver. É um desafio todos os dias. Todos os dias nós somos desafiados naquilo que nós falamos, naquilo que nós dizemos que temos fé. E se temos fé, nós vamos ser testados e nós vamos ser o quê? Aprovados, porque Deus só nos testa para nos aprovar. Então, se eu decido crer, eu tomo a decisão de viver aquilo que o Senhor Jesus tem para mim, eu vou viver, porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Tomo posse, não posso abrir mão, é crer. O mundo vai colocar à prova toda a sua confiança no Senhor. Todos os dias, como Jesus falou, como o apóstolo Paulo falou, que todos os dias nós somos entregues lá no matadouro, no abatedouro, todos os dias nós somos entregues à morte. Mas, em todas essas coisas, somos mais que vencedores.
Aleluia. A gente não é simplesmente vencedor, nós somos mais que vencedores. Eu creio, se está escrito, eu creio. Eu creio, por isso falei. Não é assim que está escrito? Em Hebreus 12, 2 vai dizer assim, ó. Deixa eu achar, deixa eu chegar lá. É um capítulo tão grande, né? E quando a gente procura, ele some. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza à verdade, às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos, pois se tornou firme a palavra por meio dos anjos. Toda transgressão e desobediência recebeu o justo castigo. Como nós escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Está escrito, então eu preciso viver isso. Sabe, crendo, porque já foi, o Senhor já nos deu. Aqui importa que apeguemos-nos com mais firmezas à verdade ouvida. E qual é a verdade ouvida? A palavra do Senhor. E aquele que começou a boa obra, ele vai cumprir. Ele é o autor e consumador da nossa. E aí, gente, não foi eu que quis, mas foi essa fé que foi derramada em nós por meio do Senhor Jesus. Então, hoje, sabe, esse dia que se chama hoje, que é o melhor dia da nossa vida, a gente tem que tomar a decisão de crer. Criei, por isso falei. Eu creio que vai acontecer. Eu creio que eu já coloquei diante do Senhor e vai acontecer. Eu não estou vendo. As circunstâncias dizem que não vai dar. O homem disse que é impossível, mas eu creio que o meu Deus, Ele é fiel para fazer e Ele vai fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Não tenha medo. Não tenha medo. O mundo vai tentar te paralisar. Não desanime. Não duvide. Porque o medo, o desânimo e a dúvida são inimigos da fé. Então, não tenha medo, não desanime e não duvide. Crê somente. Crê somente. Porque assim está escrito. Amém? Não é a minha palavra, não é a sua palavra, mas é a palavra do Senhor. Então, se eu tenho faculdades mentais, eu tenho um cognitivo bom, eu penso que eu não sou tão tola, né? Deus me dá sabe, um pouquinho assim, a gente consegue entender. Eu vou saber que crer, que não é opção, crer que não é opção, Ele já mandou. Quem sou eu para desobedecer? Então eu vou crer, eu vou tomar posse, porque crer no Senhor Jesus é decisão. E nós tomamos a melhor decisão, crer no Senhor. Assim como Paulo falou para aquele carcereiro, crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Eu creio, já entrou. Assim como aquele centurião fala para Jesus, vai lá na minha casa. E aí, quando vai no caminho, não foi nem ele, foram os amigos que foram lá pedir, Senhor, vai lá, porque ele merece. E aí, ele fala para Jesus assim, Senhor, eu sou o homem debaixo de autoridade, eu tenho homens que eu comando. E eu sei que o Senhor também tem mais autoridade. Então, basta apenas uma palavra, manda só, para não precisar vir, manda só uma palavra e meu servo vai ser curado. E aí, Jesus fala o quê? Nem em Israel eu vi uma fé desse tamanho. Então é fé, crer que Jesus vai fazer. Quando ele foi com Jairo lá na casa dele, e as pessoas chegaram, sua filha já morreu, não incomoda mais? O que Jesus fala? Não temas, crê somente. Não temas, porque ele estava lá. Pedro saiu do barco porque olhou para Jesus e creu, mas o medo não permitiu que ele fosse além, ele olhou para a circunstância. Nós também estamos sujeitos a olhar para as circunstâncias, mas Jesus estava lá e Jesus repreendeu aquela falta de fé. Quando ele estava dormindo e o barco estava sacudindo, e eles acordaram o Senhor, e Jesus fala o quê?
Como é que vocês não têm fé? Como é que vocês não têm fé? Nós estamos sujeitos a isso, por isso eu digo, não permita que o medo te paralise, não duvide, não desanime, porque quem fez a promessa é fiel. Amém? E eu paro por aqui, porque até aqui foi o que o Senhor me deu. Amém? Glória a Deus.